lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais um tempinho de lições. E que lições nós temos aprendido? Aprendido no livro de Deus. E aprendido com quem? Com o Mestre dos Mestres, com o Senhor Jesus Cristo. Ele dando as últimas instruções para os seus discípulos. A sua prisão e morte estava próxima. E ele, não querendo que ficassem dúvidas no coração, na mente dos discípulos, em relação à sua divindade, em relação ao futuro deles. Humanamente, eles teriam um futuro incerto, mas Jesus evitou que isso acontecesse. Fez daqueles dias de ensinamentos, fez que eles tivessem um futuro promissor, esperançoso, e tudo isso aconteceu. A gente sabe que Jesus cumpriu cada promessa, e a promessa principal, ela tinha vínculo com uma escritura profética acontecida há em torno de 500 anos. O profeta Joel, usado pelo Senhor, Deus disse através dele: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos terão sonhos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, que foi ele mesmo que disse, lá em Joel 2:28, porque ele era o Eterno, ele era o próprio Deus. Foi ele mesmo que disse. E agora ele repete: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos. Olha, os 12 discípulos, eles se constituíram num grupo seleto, assim como as 12 tribos de Israel. No período do Velho Testamento, da Velha Aliança, os 12 apóstolos, eles se constituíram num grupo seleto, num grupo especial.
no Novo Testamento. Veja que ele, logo após fazer a promessa, logo após ele afirmar: não vos deixarei órfãos. Aí ele disse, note que lindo, ele disse: ainda por um pouco o mundo não me verá. Não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Interessante. Vamos ver esse um pouco aqui para eles, os discípulos, e em relação aos demais, isto é, eles, por poucos dias, deixaria de ver Jesus. Não poderia mais ver Jesus. Mas Jesus está dizendo que isso seria temporário. Lembre que logo alguns dias após, ele foi crucificado. E ele só ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia. Nesse período, eles, os discípulos, não viram Jesus. Note como as coisas aconteceram na íntegra. Por um pouco, vocês não vão me ver. O mundo não me verá jamais. Olha a distinção. Eles deixariam de ver Jesus por um pouco, naqueles 3 dias. Mas o mundo, os demais, não veriam Jesus jamais. Você sabe que após a ressurreição, os únicos que tiveram a oportunidade de ver, de conviver com Jesus, foram os 12 e aqueles que serviam, que seguiam a Jesus. Lembrem que na casa de Cornélio, Pedro declarou tudo o que aconteceu. Aliás, declarou as partes importantes do que aconteceu entre eles e Jesus. Aí então ele vai descrevendo e diz que nós comemos com eles. O relacionamento dos discípulos após a ressurreição de Jesus, embora ele ficou poucos dias, 40 dias, ainda dando instruções, falando sobre o reino. Ele repetiu nesses 40 dias a promessa do envio do Espírito. Mas isso é lindo, porque era o cumprimento do que ele tinha dito.
Ele tinha dito: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. E ainda ele especifica: por um pouco não me vereis, o mundo não me verá jamais, mas vós me vereis. Por quê? Porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia! Não adianta o mundo, os descrentes, se revoltar contra a gente, contra aqueles que servem a Deus. Há uma distinção, e uma distinção muito forte entre santos, fiéis, chamados, escolhidos, e o mundo, os gentios, aqueles que não servem a Deus. Por isso, nesse vídeo, enquanto a gente aprende em detalhes as últimas instruções de Jesus aos discípulos, que elas são também para nós, estejamos vendo hoje qual é a nossa posição diante do Senhor. Será? Você está entre aqueles que Jesus disse: o mundo não me verá jamais, ou entre aqueles que vive e por isso verá a Jesus, porque ele vive? É você que pode responder. Nos próximos vídeos, coisas magníficas ainda vamos aprender. Amém e amém.